But then without the football tourists, you don't have Six the football times, club. lads. 6 fucking times. We're the champions of the world. We're the champions of Europe. We're just the champ with the fucking boss, aren't we? And we're going to be the champions of England in fucking May. We're going to win the league at Woodison. Watch up the fucking man! Premier League Show esteve em Liverpool. Está chegando a hora de gritar é campeão. The title's ours. It's coming back to Anfield after 30 long years. E aqui em Liverpool, aqui em Anfield, tem a famosa Copa. A Copa é sensacional, cara. Nos apoia sempre. Premier League Show esteve em Sheffield para acompanhar o Manchester City. Tá perto. Acho que a gente está conversando, está se falando, acertando alguns últimos detalhes. Acho que em breve aí a gente vai ter uma notícia boa para ambos os lados. Premier League Show veio também a Manchester. Si toda la gente se queja es porque algo hay, porque es una falta de criterio. A veces es mano, a veces no es mano, a veces offside, otra vez no offside. E destaque para Gabriel Martinelli. Ele fez treinos excelentes. A gente falou, pô, esse moleque tem um potencial enorme. A gente vê que ele trabalhou como um winger, como extrema, muito pela esquerda, né, com uma forte presença dentro da área. Premier League Show do jeito que a gente gosta, depois de muitas partidas do Campeonato Inglês. Teve rodada completa no fim de semana, rodada completa no meio de semana, e a gente começa em Anfield, onde o Liverpool enfrentou o Manchester United no domingo, os dois maiores clubes da Inglaterra, a maior rivalidade da Inglaterra, e o Liverpool vivendo a ansiedade, a expectativa de finalmente conquistar a Premier League. The title's ours. It's coming back to Anfield after 30 long years. I think for us it's to keep everyone else quiet. I think we just need it so we can get that monkey off our back and then we can carry on. You can see what we've done in Europe and in the other competitions that we've performed in. But now I think for us as fans it's just to give back now and to make sure that we get that win. Bom, eu falei que Liverpool e Manchester United ainda são os maiores clubes da Inglaterra e eu trago números que comprovam isso. Os maiores vencedores da história do futebol inglês, o Manchester United tem 68 títulos, o Liverpool 66. Lembrando que o Liverpool conquistou 3 títulos recentemente, diminuindo um pouco essa diferença. Foi campeão da Champions League, foi campeão da Supercopa da Europa e campeão mundial contra o Flamengo. O Arsenal, apesar da seca de títulos, vem em terceiro com 46 títulos, o Chelsea tem 33, o Manchester City tem 32, o Manchester City em ascensão, mas lembrando que desses 32 títulos, 7 títulos do Manchester City são da segunda divisão. Apenas 2 títulos separando o United e Liverpool. O problema para os torcedores do United é que o momento é totalmente do Liverpool. We built the club up, and United, when Ferguson left, just the appointments they made just didn't stack up. Change managers every couple of years and the new manager comes in and changes everything. So we're on a path, so we need to stick with him. Give him the summer, and next year that'll be 3 windows, so then he'll have his own team then. This is our season. The group, we are a group. We're not an individual players. You know, we haven't got superstars within our team. The whole team is a superstar. São 30 anos sem conquistar o campeonato inglês. Na era moderna da Premier League, ainda nenhum título, e a atual fase do time tem deixado os torcedores, é claro, muito empolgados. É algo que eles não acreditavam que iria acontecer se a gente olhasse 10 anos atrás. We are living our best generation right now, and to have what we're experiencing right now is just unreal. 10 years ago, we were, I think we were sitting near relegation with Roy Hodgson, and then the massive change that we've just had. This year looks like it's going to be our year, so the party starts as soon as this game. And we're going to party in Manchester, so just be waiting. Yeah, well, we'll see you in Manchester, guys. Tá aí, briga de gigantes, os principais títulos de Liverpool e Manchester United. O Liverpool tem o dobro de Champions League, 6 contra 3. Campeonatos inglês, o United tem 20 contra 18 do Liverpool, a ponto de conquistar o 19º. Copas da Inglaterra, o United também tem mais, 12-7. Copa da Liga, o Liverpool tem mais, 8-5. E Liga Europa, um torneio importante também
europeu, 3 títulos para o Liverpool, apenas 1 para o Manchester United. It's the team we love to hate and vice versa. Manchester United e Liverpool, como eu disse, são os clubes mais importantes da Inglaterra e tem talvez as 2 arquibancadas mais famosas da Inglaterra. No Old Trafford, o estádio do Manchester United, tem a Stratford End. E aqui em Liverpool, aqui em Anfield, tem a famosa Kop, talvez a mais famosa do mundo, a arquibancada mais famosa do mundo. Eu vou contar um pouquinho da história desse setor tão importante do estádio de Anfield. Kop, a arquibancada mais famosa da Inglaterra. Aqui os torcedores do Liverpool gritam, cantam, vibram. Uma linda história que começou mais de 100 anos atrás. A Copa é sensacional, cara, nos apoia sempre. Kop é uma abreviação. O nome original é Spion Kop, que na verdade é o nome de uma montanha na África do Sul. Lá aconteceu a famosa Batalha de Spion Kop em 1900. Batalha que fez parte da Segunda Guerra dos Boeres. De um lado, os colonos franceses e holandeses, chamados de Boeres. Do outro lado, o exército britânico. No início do século XX, as arquibancadas íngremes dos estádios que estavam sendo construídos passaram a ser chamadas informalmente de Spion Kop. A primeira referência a esse nome é de 1904, do então estádio do Arsenal, o Manor Ground. Até hoje, arquibancadas espalhadas pela Inglaterra ainda são chamadas de Kop. Tem Kop no estádio do Sheffield United, do Sheffield Wednesday, do Leeds e muitos outros. Mas em 1906, a famosa arquibancada do estádio de Anfield foi inaugurada atrás do gol e logo chamada de Kop. O nome virou oficial apenas em 1928, depois da construção do teto. Quando foi inaugurada, a Kop tinha capacidade para 25 mil pessoas. No auge, chegou a comportar impressionantes 27 mil torcedores. Everybody knows the Kop. Era a década de 60. Além de apoiar o time, eles passaram a cantar os clássicos da época. A Inglaterra via a Segunda Guerra Mundial cada vez mais no passado e crescia, se desenvolvia, se libertava. Os Beatles viraram uma febre mundial. O Liverpool se tornava uma potência no futebol, com os títulos na temporada 63-64 e 65-66. A abarrotada Kop era o símbolo da alegria daqueles tempos. Na década de 70, a era de ouro do clube, 5 títulos ingleses. Kop lotada todo fim de semana. Mas foi nessa época que os hooligans começaram a ganhar força na Inglaterra. Década de 80, crise econômica e política no Reino Unido. Violência cada vez mais presente nos estádios de futebol. Dentre muitas tragédias, a de 1989 ficou marcada na história do clube. O desastre de Hillsborough matou 96 torcedores do Liverpool. A Kop nunca mais seria a mesma. O desastre de Hillsborough mudou a história do futebol inglês. Por causa dele foi feito o relatório Taylor, documento que estabeleceu novas regras de segurança para todos os estádios. E em 1994, a antiga e original Kop foi demolida. A nova Kop foi erguida com cadeiras em todos os lugares, seguindo a nova lei. A capacidade diminuiu para pouco mais de 12.500 pessoas. Exploded in the 1960s, and the tradition, but then when it became seated, you know, it mightn't be as loud now as it was back then, but it still is. We still feel the same kind of vibe. It's just a shame that it's all seating now.
Mas a arquibancada continua sendo o coração daquele que é considerado por muitos o estádio mais barulhento da Inglaterra. Os jogos importantes, momentos importantes, eles sempre estão aí. Depois de quase todos os jogos, nós vamos lá na frente deles cumprimentar. O treinador sempre faz questão de ir lá também. The Kop is fantastic. It's the singing, it's the songs that we sing. All our players, we got songs for all the players. A questão da música eu só busco fazer meu trabalho, eles têm bastante criatividade, então se eles acharem que eu mereço uma, pois vai chegar. Aqui, os torcedores continuam lutando por justiça para os 96 mortos em Hillsborough. E uma das canções mais famosas do futebol continua emocionando o mundo. Que espetáculo é a You Never Walk Alone na Kop. Uma arquibancada com 114 anos de história. E que história bonita. Bom, e quem veio acompanhar a partida entre Liverpool e Manchester United foram os dois auxiliares do técnico Tite na seleção brasileira. Do meu lado esquerdo, Matheus Bach, do meu lado direito, César Sampaio. O Fábio melhorou muito, cara, assim, na construção era um jogador mais defensivo, mais protetor de zagueiro e vem trabalhando bastante, né, nessa construção. E o Fred do United também te chama a atenção? O Fred está entre, né, os jogadores que nós observamos. É um jogador leve, de muita mobilidade, um jogador que sem a bola também muito tático e construtor, né? Na última temporada, depois da Copa, não consegui me adaptar aqui, então não fiz grandes partidas, acabei perdendo a vaga na seleção, mas agora eu venho jogando bem todos os jogos, venho muito feliz. O Fred esteve com a gente, estava num momento extraordinário antes da Copa, aí teve a lesão e eu acredito que agora é o melhor momento dele pós-lesão, que ele está se sentindo à vontade na própria Premier League. A gente está aqui em Anfield e aqui em Anfield o Firmino é idolatrado. E muita gente no Brasil fala que o Firmino não joga na seleção tão bem quanto ele joga no Liverpool. Eu queria que você comentasse isso. Eu acredito que ele não conseguiu ainda render o melhor dele na seleção, mas também um pouco por causa do entorno dele também. Por causa aqui ele vem de três temporadas e meia, se eu não me engano, construindo esse estágio que ele está hoje com a equipe sempre ao redor. E na seleção, querendo ou não, a gente tem mudanças a todo momento e é difícil de tu manter as características ao redor dele parecidas com a que ele tem aqui. Mas com certeza é um cara que a gente tenta potencializar. A gente gostaria muito e acredita muito que ele pode fazer o que ele faz no Liverpool pra gente. É um atleta que vem surpreendendo, né? Teve uma ascensão um pouco rara, né? De um time intermediário para pequeno, né? Para uma melhor liga do mundo hoje e vem com as poucas oportunidades que teve até aqui correspondendo. Sim, é um atleta que, se não me falar a memória, o Matheus disse que teve com a seleção, um período de treinamento, sempre o Tite leva jogadores mais jovens para completar uma possível lesão, alguém que venha não 100%. Quando ele passou por lá, ele já tinha impressionado ou não? Ele impressionou, principalmente ele teve um início um pouco diferente, mais dificultoso. Ele foi, se não me engano, uns 10, 12 dias com a gente no processo de treinamento antes da Copa América. Mas ele foi pegando o nível de treinamento, o nível de enfrentamento muito rápido, cara. E aí a gente comenta até hoje que teve 1 ou 2 treinos já pela parte final, num 10 contra 10, que ainda faltava um ou outro jogador para nós, que ele fez treinos excelentes. Então a gente falou, pô, esse moleque tem um potencial enorme. Eu sou brasileiro, claro que todos querem jogar com aquela camisa amarela, escutar seu povo cantando, mas eu posso jogar pela italiana também, eu não tenho nada definido. Claro que eu quero jogar pelo Brasil, mas não tenho nada definido ainda. Pode ser uma contra a outra. Alguém da seleção brasileira já falou com você? Algum da comissão técnica ou ninguém falou com você ainda? Não, ninguém falou comigo. Eu fui só convocado para
para a seleção sub-23 e ninguém falou comigo não. E o jogo desse fim de semana mostrou que Liverpool e Manchester United realmente é um confronto diferente, um confronto especial. O Liverpool invicto, atropelando todo mundo, sofreu muito para bater o United. 2-0 com o segundo gol já no finalzinho, assistência do Alisson, gol do Salah. Aliás, um momento muito emocionante de acompanhar aqui do estádio, a reação da torcida, a reação do Salah, a reação do Alisson correndo, saindo do gol, até o Salah saiu deslizando de joelhos e abraçar o Alisson e o Salah. Foi realmente um momento muito especial dessa temporada. 53% de posse de bola para o Liverpool, 47% para o United, 16 chutes a gol do Liverpool, 9 do United. Como eu disse, foi uma partida difícil, muito mais difícil do que muita gente esperava. Acho que a gente, como time, evoluiu bastante. A gente está melhorando a cada jogo e hoje, claro, uma equipe muito forte, como o Liverpool vem ganhando vários jogos e a gente pode complicar eles. Os torcedores, eu acho que eles são o primeiro a ser confiante no título. Acho que eles cantaram isso principalmente porque era um jogo contra o talvez maior rival do Liverpool, então tem essa provocação no rival também. Então, eu já disse em oportunidades anteriores, nós só seguimos nosso trabalho, a dinâmica da equipe está muito boa, o trabalho está sendo excelente. Premier League Show também acompanhou o Manchester City, atual bicampeão, vice colocado na atual Premier League. Primeiro em Manchester, empate em 2-2 com o Crystal Palace. E vale destacar que antes da partida, quando os jogadores entraram em campo, os torcedores do Manchester City levantaram essa faixa aqui. Vários torcedores atrás do gol, onde fica a torcida organizada do Manchester City, levantaram essa faixa dizendo: "RIP Football, VAR is here, respect fans", ou seja, futebol morreu, o VAR está aqui, respeitem os fãs. O VAR vem realmente sendo muito criticado em todos os estádios e, curiosamente e coincidentemente, nessa partida do City contra o Crystal Palace, o árbitro de campo chegou a dar pênalti em um lance, uma bola que bateu no pé do zagueiro do Crystal Palace e depois voltou na mão dele. O árbitro de campo deu pênalti, o árbitro de vídeo interpretou diferente e o pênalti não foi marcado. E o Guardiola, depois da partida, endossou a revolta dos torcedores. Que tomem nota. Os que mandam que tomem nota. Si toda a gente se queja es porque algo hay. Porque es una falta de criterio. A veces es mano, a veces no es mano, a veces offside, otra vez no offside. Seguro que el año que viene se mejorará. Bom, aí no meio da semana, aqui em Sheffield, o City conquistou uma vitória difícil, complicada contra o Sheffield United, 1-0, gol dele, Sérgio Agüero, que começou no banco, entrou no lugar do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus havia perdido um pênalti, o Sérgio Agüero entrou e marcou mais uma vez. Sérgio Agüero chegando a 252 com a camisa do Manchester City, o maior artilheiro da história do clube. E nessa partida chamou a atenção que o Laporte voltou de lesão, ele que estava machucado desde agosto, zagueiro importantíssimo para o Manchester City, voltou até mais cedo do que se esperava. E o Guardiola fez uma formação com 3 zagueiros, jogando o Laporte pela esquerda, Otamendi centralizado e o Fernandinho pela direita. A formação acabou dando certo, clean sheet, o Manchester City não sofreu gols. E depois da partida eu falei com o Fernandinho, primeiro sobre jogar como zagueiro, como tem sido para ele essa temporada como zagueiro. Tenho gostado, tem sido uma experiência legal e, como eu disse antes em outras oportunidades, você jogando numa posição diferente acaba abrindo a sua mente em relação ao jogo, ao futebol, você acaba vendo o jogo de uma maneira diferente. Eu acho que tendo uma gama de visão dessa forma assim, em relação ao futebol, seja ofensivo ou seja defensivo, é muito válido. A única pena que eu passei a jogar nessa posição meio velho já, um pouco tarde. Quem me dera se tivesse a oportunidade de jogar assim um pouco antes e aprender muito mais. Depois eu falei com o Fernandinho sobre a renovação do contrato dele. O contrato se encerra no final dessa temporada. O clube já demonstrou interesse que ele permaneça, o Guardiola também já falou que quer que ele fique e ele já falou que quer ficar. Tem uma cláusula no contrato do Fernandinho
que é de renovação automática se ele atingir uma porcentagem de jogos na temporada. Disse que seriam 60% dos jogos. O Fernandinho, por enquanto, jogou 72% dos jogos do Manchester City. Então, teoricamente, ele renovaria automaticamente o contrato. A verdade é que ele não sabe muito bem dessa cláusula. Tá perto. Acho que a gente está conversando, está se falando, acertando alguns últimos detalhes. Acho que em breve aí a gente vai ter uma notícia boa para ambos os lados. Tem uma cláusula de renovação automática? Por números de jogos e tal, não sei o quê. Para falar bem a verdade, eu acabei não me atentando para saber ao certo quantos jogos precisariam, então, porque era uma coisa que não me preocupava, que eu não estava muito preocupado em relação a isso. Mas eu acho que tá perto, não sei, vamos ver. Essa semana acho que já define tudo. Já. Bom, e essa semana não foi muito boa para o Chelsea, que segue na quarta colocação, mas perdeu no fim de semana para o Newcastle fora de casa, 1-0, e depois, dentro de casa, no Stamford Bridge, empatou em 2-2 com o Arsenal. O derby londrino, acontece que o Arsenal teve o Davi Luiz expulso aos 25 minutos da primeira etapa. Aí o Chelsea ficou 2 vezes na frente do placar, mas sofreu um empate 2 vezes, acabou 2-2. Então, em 2 partidas, o Chelsea saiu com 1 derrota e 1 empate. We know the story here at home. Teams with 11 have defended like that against us, giving us problems. Já o Arsenal termina essa semana de Premier League com 2 empates, primeiro em casa contra o Sheffield United 1-1 e o empate comemorado sim em Stamford Bridge, como eu disse, com um jogador a menos desde os 25 minutos de partida. 2 vezes atrás do resultado, conseguiu buscar o empate em 2-2 e destaque para Gabriel Martinelli, ele marcou contra o Sheffield United no empate 1-1, marcou o primeiro gol contra o Chelsea. To play in this stadium the way he's done, you know, and with 10 men and play against Azpilicueta, which in my opinion is one of the best defenders in the league, and he was going against him every single time. You need courage, you know, to do that, and then his energy is. I wanted to take him off a few times because he looked knackered, he was cramping, and next minute he's sprinting 60 yards again. Fala galera ligada no DAZN, aqui Gustavo Fogaça. Vamos logo ao que interessa, né? Gabriel Martinelli, a grande revelação do futebol brasileiro que tá bombando aí na Premier League, acabou com o jogo contra o Chelsea. E já vamos direto aí para os mapas de calor que eu preparei pra gente. Nas 2 últimas partidas que ele atuou como titular contra o Sheffield United e contra o Chelsea, claro, a gente vê que ele trabalhou como um winger, como extrema, muito pela esquerda, né, com uma forte presença dentro da área. Eu inclusive deixei para vocês o mapa de posicionamento médio, onde ele, na média, recebeu e deu mais passes, e a gente vê que ele foi um dos jogadores que mais teve profundidade no time do Arsenal. É claro que a suspensão do Aubameyang faz com que ele tenha mais minutos, e é muito importante isso. A gente não sabe ainda o tamanho do trabalho do Martinelli, mas se a gente ver a outra arte aí que eu preparei para vocês, do mapa de chances criadas e passes-chave, que são aqueles passes de ruptura e assistências, ele está com uma média absurda de 2,5 passes desse tipo a cada 90 minutos. É muito alto, é um grande volume de jogo. E o mapa aí dos gols marcados, na temporada 2019-2020, ele já fez 10 gols, que dá uma média de 0,7 gol a cada 90 minutos, ou seja, o garoto tá voando, Renato. É bom ficar de olho aí, Gabriel Martinelli, vai dar muitas alegrias para a torcida dos Gunners e, com certeza, da seleção brasileira. Valeu, galera, aquele abraço! Final desse Premier League Show especial que esteve aqui em Liverpool, aqui em Sheffield. Premier League Show veio também a Manchester. Es igual en todos los sitios. Lembrando que nesse fim de semana tem Copa da Inglaterra e a FA Cup você só assiste no DAZN. Valeu, pessoal. Até a próxima.